Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast. Como nós temos o objetivo de unir ideias, pessoas e negócios, hoje nós fizemos uma belíssima junção. Trouxemos então duas pessoas excepcionais que você não pode perder este episódio. Uma dupla que se conecta muito, afinal, eles têm como propósito levar um estilo de vida mais leve às pessoas. Ele é ator, bailarino, idealizador e diretor coreógrafo do espetáculo Uma Noite em Ritmo Quente, inspirado no filme Dirty Dance, que já percorreu mais de 27 países. Influenciador digital na área motivacional, suas postagens diárias inspiram mulheres a se reencontrarem. Temos a honra, então, de receber Diego Borges. Seja muito bem-vindo. Que voz é essa, hein, Brasil? Eu já estou encantada de estar aqui. Muito obrigado pela recepção. Muito bom estar em Bituba, muito bom estar participando do teu podcast. Uma satisfação. E juntamente com o Diego, em comemoração a 30 anos da Academia Corpo e Arte, ela que foi idealizadora e apaixonada pela dança, Joelma Guimarães. Seja bem-vinda. Obrigada, Gi, é uma honra, uma satisfação enorme, mais uma vez, participar desse programa, né? Esse podcast que tem aí agregado valores aí a toda a nossa comunidade em Bitubense. A honra é toda nossa, né? E a Jo nos trouxe, então, esse encantador dançarino, ator, que agora vai contar um pouquinho da sua história, que realmente é inspiradora. Diego, então, começou na vida profissional como atleta, né? Na verdade eu fui lutador de karatê por muitos anos. Eu venci minha primeira competição com 8 anos de idade. Fui campeão nacional várias vezes, fui campeão pan-americano, fui terceiro do mundo. Aí eu me lesionei. Eu tive um rompimento do dedão e isso me impedia de lutar. Na época eu cursava educação física na Faculdade Federal do Ceará e lá tinha um projeto de dança. Quero Dançar Faz Bem. Eu lembro que eu conheci esse projeto assim que eu entrei na faculdade. Só que quando a gente compete no alto nível, a gente tenta guardar todas as nossas energias para aquela atividade, né? Então eu achei muito legal, mas eu não dançava. E só depois da lesão que eu fui me permitir dançar, já que eu não podia mais lutar, eu tinha que gastar a minha energia, a minha vitalidade de outra forma. Me apaixonei pela dança, eu transferi as habilidades que eu tinha adquirido no karatê para a dança. É interessante, Gi, que muita gente me pergunta pelo meu background, né? Quando a gente vai virar um competidor, um campeão de alguma modalidade, geralmente elas acham que eu passei a vida fazendo balé, fazendo hip hop, alguma coisa assim. E não foi das artes marciais. Então a minha força de vontade, o meu equilíbrio, a minha disciplina, a minha precisão, o meu foco, tudo foi desenvolvido com o karatê e depois eu transferi para a dança. Aí dançando eu comecei a viajar e competir. Eu fui primeiro nordestino a ir para o Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Depois eu viajei o mundo competindo, ganhei o US Open na Califórnia, ganhei o French Open em Paris. E anualmente eu ia para 27 países contratado para poder dar aulas nesses países. Até que chegou a pandemia, o apocalipse parou o mundo. Verdade. E não podendo mais viajar, eu me encontrei com uma audição de um espetáculo teatral. Eu nunca tinha feito teatro, mas eu acredito que a gente pode aprender qualquer habilidade que a gente coloque na nossa cabeça. Então fiz essa audição, passei nessa audição, fiz um espetáculo teatral, passei em outra audição, fiz outro, passei na audição para um filme, fiz um filme e eu resolvi que estava a hora de eu montar o espetáculo que eu gostaria de participar. Porque muitas vezes nas nossas vidas a gente fica esperando as oportunidades acontecerem, né? Então, na vida de ator, por exemplo, é muito comum você estar esperando aquele papel para fazer aquele teste que você quer. E eu não queria estar sentado esperando que algum diretor tivesse a ideia de fazer uma história incrível e eu tivesse a oportunidade de tentar aquele papel, quando eu poderia simplesmente criar toda a história e fazê-la acontecer. Então, eu escolhi fazer O Ritmo Quente, que foi um dos filmes que mais marcou a minha vida, e a dança, a música mais tocada, mais dançada em todas as épocas, né? Se você for ver casamento, 15 anos, não importa a geração, ano após ano as pessoas continuam dançando The Time of My Life. Então eu montei uma equipe incrível, a gente construiu um espetáculo maravilhoso e começamos a viajar o Brasil espalhando o Ritmo Quente.
Quando foi que te deu esse insight, assim, eu vou criar, então, esse espetáculo? Em que momento da tua vida? Um momento muito específico, eu participei de 2 espetáculos teatrais, eu achei muito legal o processo cênico, mas eu não gostei do processo de direção e produção que estava sendo desenvolvido. As pessoas levavam muito para um lado dramático, era muita dor, eram atores chorando pelos cantos, era diretor gritando e reclamando. E eu acho que a grande chave, eu participei do espetáculo Tieta, e nós tínhamos 4 apresentações. E depois da 4ª apresentação, que era a última, o diretor chegou no camarim e a primeira coisa que ele falou foi reclamar com uma das atrizes que ela não tinha feito a cena direito como deveria ser feito. E para mim aquilo era de um absurdo tão grande, porque uma coisa que eu sempre falo na minha companhia, né, a gente tem viajado o Brasil todo, eu vou cobrar de vocês aqui enquanto a gente está ensaiando, durante os ensaios. Na hora é só sorriso, parabéns, porque eu tenho certeza que cada um entregou o melhor que pôde. E então eu quis criar um espetáculo que tivesse a minha cara, que tivesse a minha energia, tanto é que eu sempre falava e falo até hoje nas audições. A gente procura não só por grandes dançarinos, mas por grandes seres humanos. Para fazer parte do espetáculo, a sua energia tem que ser muito boa, porque a gente quer pessoas que agreguem não só em qualidade técnica, mas em qualidade humana, porque é isso que a gente vai representar no palco e isso que a gente vai transmitir para as pessoas que estão nos assistindo, que elas estão vindo aqui também atrás de esperança, atrás de reviver grandes momentos. Então eu não quero que o drama que aconteça aqui em cima possa refletir lá embaixo. Foi, na verdade, uma decisão que eu acredito muito nisso, que a gente muitas vezes tem que decidir o que a gente quer e fazer acontecer. Eu acho que o mundo está muito repleto de pessoas que estão reclamando porque as coisas não estão como elas gostariam, quando a gente tem a possibilidade de construir um mundo que é a nossa cara. Perfeito. E aí tu contando a tua história e a gente identifica muito quantos empreendedores, né, lançam no mercado um produto ou serviço, uma empresa, através de uma dor que passou. Isso. Tu, nesse caso, te sentiu desconfortável, achou que não era correta a forma de atuação daquele diretor e tu resolveu fazer diferente. Aí então tu criou a tua companhia. Isso mesmo. Com um olhar mais humanizado, mais sensível, para que seja um trabalho realmente executado com energia alta astral, como tu mesmo, diz, Gi. né? Essa é a ideia. E essa é a grande sacada, né, dos grandes negócios também, né? Fazer a diferença, né? E essa associação do karatê com a dança, todos os valores ali se completam, né? Se completam. Eu acho que a gente não consegue, tem muita gente que chega na dança e fala assim, mas eu nunca dancei antes. Mas não é só sobre dançar, isso, né? É toda a sua experiência de vida, ela vai impactar, ela vai te preparar para aquele momento. Então, às vezes a pessoa nunca dançou, mas ela desfilou, ela apresentou um podcast, ela tem um trabalho que tem comunicação com pessoas, ela praticou musculação, ginástica, qualquer outra habilidade. A gente nunca chega do zero. Isso. Se você chega para uma aula de dança com 18, com 80 anos, você tem uma bagagem vivida. E o karatê me preparou para ser um campeão de dança, porque eu era karatê em nível competitivo. Eu trabalhava com alta performance e treinava lutadores de alta performance. Então eu tive atletas que foram campeões nacionais, foram campeões internacionais e depois eu transferi os mesmos valores e as mesmas habilidades para a dança. Então quando as pessoas chegavam para mim querendo competir na dança também, né? Eu lembro de um aluno meu na Suécia, que ele chegou, eu chamo de Capitão América, porque ele sempre usava a blusa do Capitão América. Ele devia ter uns 60 anos. Ele chegou para mim e falou, Diego, eu nunca vou para as finais. Eu queria ir para a final, pelo menos uma vez. Aí eu, tá certo, deixa eu ver como é que você dança. Aí ele dançou, né? Ele fez uns 1000 movimentos diferentes. E eu perguntei, é assim que tu dança na competição? Ele, desse jeito. Aí eu expliquei para ele, olha só, tu tá mostrando tudo que tu tem de bom, mas tu também tá mostrando os teus pontos fracos, porque tu tá usando coisas demais. Vamos receber esse teu arsenal positivo aqui, dos teus 8 melhores movimentos, e vamos repeti-los constantemente, porque numa competição de dança os juízes estão avaliando umas 100 pessoas ao mesmo tempo, né? Então eles passam a olhar e cada um acredita que o juiz está de olho nele o tempo todo, mas ele não está, ele vai pegar um momento específico. Sim. Então a gente trabalhou só naquilo que ele era muito bom, assim como um negócio, né? Muitas vezes um negócio ele não precisa ter 1000 produtos. Ele tem um grande produto, aquela regra do 80-20, então ele vai investir muita energia naquele produto que é o grande resultado, que traz o grande caixa.
Então a gente trabalhou isso para que ele repetisse só aqueles movimentos que ele executava muito bem. E quando acabou, né, o Capitão América chegou assim, Diego, eu tô na minha primeira final, I made finals. Eu te falei que você ia para a final, porque você sabe executar muito bem isso. Só que você estava gastando muito do seu tempo tentando melhorar habilidades, que foi uma das coisas que eu peguei no Karatê, melhorar habilidades que você nem deveria estar desenvolvendo em primeiro lugar. No Karatê, quando você vai lutar, por exemplo, grandes campeões internacionais, eles têm 3, 4 golpes que são incríveis. Por mais que existam milhares de golpes, eu não preciso treinar milhares. Eu fico especialista naqueles 3, 4, de uma forma que ele seja executado com tanta precisão e velocidade que ninguém consiga defendê-los. E eu acho que em qualquer área da vida é assim. A gente tem que saber olhar para as nossas forças e as nossas fraquezas. Muitas vezes nós gastamos muito tempo desenvolvendo fraquezas que nós não deveríamos estar focando nelas. E temos que focar naquilo que a gente é muito bom, porque é aquilo que vai nos destacar, que vai nos tirar perto da média e vai fazer com que a gente alcance tudo que a gente quer. Perfeito, que lição, hein? Muito bom. E quais foram os teus principais desafios que tu enfrentou ao dirigir e coreografar o espetáculo? Até hoje, o principal desafio é financeiro. Porque o incentivo... Apoio, né? Nós fomos aprovados recentemente na Lei Rouanet, então a gente tem, eu acho que 650 mil para captar, mas a gente ainda não conseguiu as empresas para fazer essa captação. Então, por mais que a gente consiga a lei, a gente ainda tem que ir atrás das empresas. E a gente não tem patrocínio. Então, nós somos um espetáculo que hoje ele viaja com, em média, 10, 12 atores, que são os atores que têm fala, e nós fazemos audição nas cidades que nós vamos para compor o elenco de apoio, que são os dançarinos, que fazem parte do grupo de hotel e do grupo do Johnny. E é muito legal, porque na cada cidade que nós chegamos, nós selecionamos uns 30 dançarinos locais para participar do espetáculo, e é incrível. Que legal. Mas o grande desafio, sem dúvida nenhuma, não é produzir, não é dirigir, não é coreografar. O grande desafio é tornar um espetáculo um bom negócio. Porque quando você é uma Cláudia Raia e você ganha 5 milhões ali do governo todo ano, você produz a coisa mais incrível do mundo. Mas produzir um espetáculo onde você coloca 40 pessoas no palco e tem que se sustentar através de bilheteria é praticamente impossível. As pessoas pedem o tempo todo, vem para São Paulo, vem para Santa Catarina, vem para o Rio Grande do Sul, mas nós não conseguimos chegar ainda nessa parte do Brasil, porque imagina, pagar 12 pessoas para viajar, para pagar hotel, alimentação, cachê, a gente não consegue custar. Então, o desafio é financeiro. Olha só, fica a dica aí, então, para quem estiver assistindo, né? Quiser patrocinar esses belíssimos espetáculos, apoiar o Diego Borges, que faz um belíssimo trabalho, então. E que mensagem, então, que tu espera que o teu público leve consigo após assistir o teu espetáculo? O espetáculo ele tem 2 grandes objetivos, Gil. O primeiro, ele é nos reconectar com uma grande época das nossas vidas. A maior parte do meu público era adolescente, em 87, que é quando o filme foi lançado. Então, são pessoas que acreditam que os seus melhores dias ficaram para trás. Que naquela época elas construíram as grandes amizades, elas viveram paixões arrebatadoras, elas fizeram viagens, elas deram gargalhadas e elas olham para o passado com saudade e olham para o futuro sem esperança de reviver toda aquela energia. E o espetáculo, ele traz de volta toda aquela emoção que nós sentimos, só que de uma forma potencializada. Porque quando você assiste o filme, você está na TV, você vê o Patrick Swayze, ele pula e tal, é legal, você se empolga. Mas quando você está no espetáculo e você faz parte de tudo que está acontecendo, você se levanta, você dança, você grita. Cada espetáculo é diferente, porque a interação com o público cria uma história única, é sempre diferente. Então as pessoas saem do espetáculo lá acreditando que dias melhores ainda estão por vir. Tem muita gente que está no espetáculo que está com muita dor, que está com muito problema. Tem muita gente, nós nos apresentamos em um teatro para 1.500 pessoas. E em um público desse tamanho, tem muita gente que está se sentindo sozinha no meio da multidão. E esse espetáculo, ele faz você acreditar que se você está ali, se você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem planos maravilhosos para você. As pessoas se reconectam com a sua história, se reconectam com si. Uma das presidentes do meu... Hoje eu tenho 4 fã-clubes. E uma das presidentes, ela estava lá no espetáculo, ela pediu para falar depois do show. Eu não a conhecia, ninguém a conhecia. E ela falou que não saía de casa há 1 ano e 7 meses, desde que o marido tinha falecido de Covid.
E o espetáculo estava fazendo ela tomar banho, ela se arrumar, ela comprar um ingresso e ela sair de casa para assistir. Hoje ela participa dos meus workshops dançando a coreografia. Então ela perdeu peso, ela começou a se cuidar, ela elevou a autoestima, ela se reconectou com a melhor versão dela, que estava adormecida. Que uma das grandes cenas do espetáculo é quando o Patrick Swayze chega e fala: ninguém deixa a Baby no canto. E ele veio para tirar as pessoas que estavam se deixando no canto por algum motivo. Pronto, já tô viajando aqui, né, Jô? A Jô legal, escolheu, né? A dedo, hein, Jô? Com certeza. Não, eu confesso que eu não o conhecia, e quando a Jô lançou o espetáculo e anunciou Diego Borges, e aí eu comecei a convidar, né, as conhecidas e amigas, e todas, unânime, já te conheciam pelas redes sociais. Né, devido a todo o teu trabalho que tu faz, nessa busca mesmo, né, de propagar esse olhar, né, para a mulher olhar para dentro de si. Teu público maior é feminino, né? É absoluto. Hoje eu tenho 94% do público feminino no Instagram, e uma das grandes conexões que eu tenho com isso é através da minha mãe. Sabe, a minha mãe, ela é uma mulher que ela conta a história de muitas das mulheres que me seguem hoje. A minha mãe, ela foi casada muito jovem, se eu não me engano com 20 anos ela casou, ela me teve com 21, ela se formou, mas nunca trabalhou fora de casa, ela sempre se dedicou à família, papai trabalhava fora de casa, então ela viveu para cuidar de nós, para cuidar do meu pai, só que depois de muitos anos o casamento dela acabou, os filhos cresceram, saíram de casa, o meu pai se casou com outra mulher, teve um momento muito ruim na vida dela, onde ela perdeu toda a base que ela tinha. Então ela entrou em uma depressão muito profunda, porque ela colocou toda a existência dela na família e não nela. Eu vi a minha mãe ver o rosto derreter, querer quebrar as coisas dentro de casa, não ter energia para tomar banho, para escovar os dentes, para sair da rede. Ela enfrentou uma batalha muito forte, que é a batalha de muitas mulheres. E muitas dessas mulheres ainda não estão em depressão, mas estão nesse caminho. Porque elas deixam a autoestima abaixar, elas começam a se sentir mal, elas começam a cuidar menos de si, então elas pioram a qualidade de vida delas, o que mais uma vez abaixa um pouco a autoestima e tudo continua. E hoje o trabalho que eu faço, muitos dos meus vídeos, muito do que eu falo, muito do que eu prego, eu tenho muito a minha mãe na minha mente, porque ela é a base da história de muitas mulheres que hoje estão se deixando no canto ou que estão sentindo que não estão vivendo a vida que gostariam. E daí fica difícil entrevistar ele, porque tudo que eu tinha em mente para perguntar, ele já vai desenvolvendo, sabe? E eu ia realmente falar a respeito disso, né? O que te levou a trabalhar esse íntimo da mulher? Se alguma situação que tu vivenciou familiar, e tá explicado, né? Foi o que te tornou sensível, né, às mulheres nesse sentido. E mais uma grande sacada tua, que tu fez disso aí, né, a ser conhecido e a levar essa palavra, essa mensagem a tantas mulheres, através do que tu vivenciou, né? Isso acontece muito, né, Jô? As mulheres se dedicam muito ao lar, à família, e esquecem de si. Aí chegam num período da vida, opa, peraí, e eu, aonde eu estou? Quem sou eu? Muitas nem se reconhecem, né? E é muito legal, Gi, porque a dança, a música... E eu chamo de mensageiros de Deus, né? Então, a primeira vez que eu vi o Diego nas redes sociais, todos nós, né, temos aqueles que nos inspiram, né, nas nossas áreas de dança, área fitness. E a partir do momento que eu conheci, vi o que ele trazia, as questões de valores que ele colocava para dentro da vida das pessoas, dentro da família, eu automaticamente já, como tu falou, conectou. E era uma pessoa interessante para a gente poder agregar valores junto conosco, porque esse é o caminho. São mensageiros, são pessoas que podem fazer realmente a diferença na vida da outra pessoa, né? E é o nosso significado, né? É o que a gente chama de propósito. Propósito acabou sendo uma palavrinha forte que todo mundo usa e a maioria das pessoas às vezes nem sabe esse significado. Mas esses mensageiros têm valores e têm usado as redes sociais como nunca. E a maior parte, se a gente observar, né, de pessoas que vêm crescendo dentro das redes sociais, tem belíssimas mensagens, mensageiros poderosos e tem uma conexão grande por aí. Muito bem.
Eu estive pesquisando a respeito e eu vi que tu lançou um livro Jogo da Vida. Isso. Conte-me mais a respeito, deve ser bem interessante, não? Eu estava conversando hoje com o Jô no café da manhã, porque uma das coisas que fazem a grande diferença são as nossas atitudes. E as pessoas ainda se prendem muito ao conhecimento, como se o conhecimento fosse causar alguma diferença. E ele não causa se você não aplicá-lo. Não adianta você saber que fumar faz mal se você não consegue parar de fumar. Não adianta você saber que tem que se exercitar se você não vai se exercitar. E eu sempre fui um cara muito prático, mão na massa. Então, o livro, ele é um livro de desafios, onde você tem que executar tarefas para potencializar as suas habilidades sociais, emocionais, espirituais, físicas. Então, eu fiz uma coletânea de tudo que eu já vinha aplicando com os meus alunos e comigo mesmo ao longo dos anos e separei algumas dessas que estão no meu livro hoje. Ai, que legal. E eu quero esse livro, né, Jô? A gente Vou vai trazer, querer. vou entregar aqui vocês. E depois vai dizer quem quiser adquirir, como consegue. Na minha link do meu Instagram tem. Deixa eu falar só uma coisa. A gente falou de propósito. Eu acho muito legal, porque hoje muito se fala de propósito e as pessoas não conseguem identificar o seu propósito. E eu realmente acredito que quando a gente cresce, é como se Deus chegasse para você e falasse assim: olha só, Gi, eu vou te dar um ser humano para você tomar conta. O seu propósito de vida é fazer com que a vida dessa pessoa seja significativa para ela e para os outros, que vale a pena, que ela seja feliz, que ela caminhe todos os dias na direção de se tornar tudo aquilo que eu a criei para ser. Quais seriam as suas decisões para cuidar desse ser humano? Como você cuidaria desse ser humano? O que você faria por ele? E Deus fez isso por você. E esse ser humano é você. Ele entregou a sua vida nas suas mãos e você tem que tomar conta de você melhor do que você toma conta da vida de qualquer pessoa nesse mundo. Só você vai estar com você do início até o fim. Seus filhos vão embora, seus familiares, seus amigos, mas é a sua história que vai causar o grande impacto em você e nas pessoas ao seu redor. Então eu acredito que o nosso grande propósito é cuidar da gente como se a gente fosse um grande presente de Deus, com o objetivo de cada dia tornar-se melhor. E agora? Perfeito, né? Que palavras sábias, não? Algo bem interessante também que eu estive pesquisando a respeito, como é que é o teu método DIE? O método DIE, ele surgiu porque eu antes do Apocalipse, eu viajava 27 países todo ano. O Apocalipse, o corona. O Apocalipse parou o mundo. E uma das coisas que eu descobri, dando aula para pessoas de 27 nacionalidades diferentes, é que ninguém quer dançar. Eu trabalho com dança e ninguém quer dançar. As pessoas procuram uma mudança de vida e acreditam, e muitas vezes estão certas, de que a dança é uma ferramenta para que isso aconteça. Então as pessoas chegavam até mim querendo dançar, mas na verdade ela queria perder gordura. Chegava querendo dançar, mas ela queria um relacionamento. Chegava querendo dançar, ela queria lutar contra a depressão. Chegava querendo dançar, ela queria dominar a ansiedade. Ela queria realizar um sonho de infância. Ela queria se sentir importante, ela queria vencer o medo do julgamento. As pessoas procuram algo através da dança. E era a minha função descobrir aquilo que ela queria para poder entregar a mudança que ela procurava. Eu tive uma aluna na Austrália, a Su. A Su, ela chegou com essa história. Diego, eu dançava muito na minha adolescência, só que aí eu casei, eu fui mãe de gêmeos, eu parei de dançar, eu me dediquei à minha família, à minha empresa, eu engordei 20 quilos, não consegui mais emagrecer, o meu casamento não está legal, o meu único momento de prazer é uma vez por semana que eu me dedico a dançar e eu queria ter esse momento com você. E eu, o que é que você quer, Su? Ela, eu quero dançar. Não, o que é que você quer de verdade? Eu quero aprender uns movimentos de mão, eu quero ficar mais charmosa dançando. Não, o que é que você quer de verdade? Diego, eu quero me sentir bonita quando eu estou dançando. E quando é que você se sente bonita? Aí ela parou assim. Diego, eu acho que eu nunca me sinto bonita. Eu acho que eu já me senti bonita, mas eu não me sinto mais bonita. E ela já começou a chorar nesse momento.
Na minha adolescência eu me sentia assim, mas eu não consigo mais me sentir assim. Então o que a Su queria era se sentir bonita, era ficar bem com ela, era morar em um corpo que ela se orgulhasse de ter, era ter um relacionamento que tivesse paixão, que tivesse fogo, ela tá com vitalidade no trabalho. Então a gente trabalhou para a Su perder gordura, trabalhou para a Su parar de cobrar do marido dela as coisas desnecessárias que ela cobrava, parou para equilibrar o trabalho com a felicidade, com a paz, ela emagreceu, ela começou a se relacionar bem, o casamento dela pegou fogo, ela começou a dançar, ela encontrou aquilo que ela procurava. Mas se eu entregasse só aquilo que ela tinha pedido, ela nunca teria encontrado. Então uma coisa que eu aprendi é que as pessoas que vêm querendo dançar, elas estão mentindo para si mesmas. Elas nunca entraram num processo de autoconhecimento para identificar aquilo que elas estão procurando, e é assim em qualquer lugar. As pessoas não vão para a academia para construir músculo. O que é que ela quer construir no músculo? A pessoa não abre um podcast do nada. O que é que você quer? Quais são os objetivos? Então, quando a gente mergulha profundamente na alma das pessoas para entender o objetivo, a gente consegue ajudá-la de verdade. E eu vi que de todas as mudanças que as pessoas procuravam, tinha um ponto-chave que iria impulsionar todas essas mudanças, que era elevar a autoestima. Quando a sua autoestima está baixa, toda a sua vida se danifica. Eu falo sempre para os meus alunos do ciclo do emagrecimento. Quando a sua autoestima abaixa, você começa a se sentir melhor ou pior? Pior, você se sente pior. Quando você se sente pior, você come pior, você dorme pior, você gasta dinheiro comprando coisas que você não precisa, seu relacionamento piora, sua alimentação piora, aí o seu corpo, você engorda ou você emagrece? Você ganha mais gordura, você perde massa muscular. Quando você está com um corpo que você não se orgulha, sua autoestima, ela aumenta? Não, ela diminui. E assim começa o ciclo. Então a autoestima baixa, você se sente mal, você se trata mal, você se vê pior e sua autoestima começa baixando. E quando a gente trata a autoestima, a pessoa começa a sentir-se melhor, ela se sente melhor, ela dorme melhor, ela se alimenta melhor, ela tem mais motivação para treinar. O corpo dela muda, a energia muda, a vitalidade muda, a autoestima dela eleva. E assim o ciclo continua. Então, independente de qual problema as pessoas chegassem até mim, elevar a autoestima era um potencializador da solução. E aí o método de E veio através dos 4 P's, que fazendo todos os estudos e todas as pesquisas, são os 2 posicionamentos que mais têm impacto. Um que é a postura poderosa, a gente já sabe hoje que a sua postura influencia diretamente nos seus hormônios, que influencia como você se sente. E outro é o pensamento positivo, que o mundo que você vê é aquilo que está dentro de você, não é o que está acontecendo. Então, quando a gente conseguir trabalhar esses 4 P's, e é o que eu venho trabalhando nos últimos anos, usando a postura, usando a dança e usando os pensamentos positivos através das técnicas de PNL, a gente tem conseguido elevar a autoestima das pessoas. E quando a gente eleva a autoestima das pessoas, a gente muda drasticamente a qualidade de vida delas. Perfeito. Além de educação física, tu tem outra formação. Eu fiz formação em PNL, né? Eu sempre vou para São Paulo, eu já viajei, já fiz cursos do Tony Robbins lá nos Estados Unidos, evento para 9.000 pessoas, 4 dias de imersão. Eu gosto muito de estudar essa área. Olha só que joia. E aí tu me diz, em que momento da tua vida que tu sentiu essa necessidade de entender o que vinha além da dança? E na verdade, isso aí aconteceu eu acho que desde a infância. Desde quando eu era desde o karatê, eu já queria entender o que é que as pessoas procuravam. Tu já tinha essa sensibilidade? Já. Eu sempre fui muito curioso. Hoje eu estava conversando com a Jo e eu falei, a minha missão, não só para os meus alunos, mas para as pessoas. Eu olho para a Kátia, o que é que a Kátia quer se tornar? O que é que a Gi quer se tornar? Qual é o caminho que a Lu quer traçar, que a Jo quer ir? Então eu preciso entender aonde você quer ir de verdade para que eu te ajude a chegar lá. Uma coisa muito comum que eu detesto são conselhos. Porque conselho é uma projeção da sua realidade, né? As pessoas escutam conselhos de amigas que nunca tiveram um bom relacionamento dizendo como você deveria tratar o seu. Pessoas que nunca ganharam dinheiro dizendo como é que você deveria fazer dinheiro. E essas pessoas não entendem. Então, uma coisa é mentoria. Mentoria é você pegar alguém que entende muito do assunto, mais do que você, e ela vai te direcionar. Outra coisa é alguém que não entende, que está só dizendo o que você deve fazer. E eu lembro dessa história. Isso aí é uma história de mentoria. Às vezes eu conto, eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. E eu sempre fui muito independente, autêntico, né, das minhas ideias. E tinha um concurso na minha escola que era quem tivesse a melhor frase do Dia das Crianças ia ganhar uma bicicleta. Aí a mamãe escreveu uma frase para mim, né? Criança, no carrossel da vida você é a maior atração.
Com 8 anos, para mim, aquilo nem tinha muito sentido. Hoje eu vejo o impacto daquilo. Aí, no caminho da escola, eu pensei em algo melhor do que a minha mãe. Eu pensei assim, ó, criança é o amor que Deus criou. Aí eu achei a minha tão fofinha. Aí cheguei lá, né? Aí eu coloquei a minha frase dentro e tinha um amigo meu, o André, que não tinha frase nenhuma. Aí eu dei a da mamãe pro André. Não acredito. Quem foi que ganhou a bicicleta? Teu amigo, o André claro. ganhou a bicicleta. É aí que a gente tem que ter a diferença entre o mentor e a opinião. Minha mãe é formada em letras, minha mãe é culta, minha mãe era uma adulta, inteligente. Só que eu achei na minha arrogânciazinha de criança de que eu poderia saber mais do que ela. E é aí que a gente tem que se diferenciar. Tem processo de mentor. A Jo vai me dizer, vou chegar para mim. Ela falou, Diego, ó, quando você sentar na cadeira, você vai puxar o seu bumbum para trás aqui, vai encaixar em toda a máquina. Tipo, a Jo vive isso, eu só escuto e faço. Eu não vou debater com ela, não. Eu acho que meu glúteo não fica bom assim, não. Eu não vou debater com ela. Ela é uma mentora nesse assunto. Só que muitas vezes as pessoas pegam conselhos como mentoria, que é gente que não sabe, gente que não tem o que você quer ter, que não é o que você quer ser, e você ainda está ligando para a opinião dessas pessoas. Então a gente tem que saber diferenciar muito claramente quem são seus mentores e quem está dando opiniões vazias. Até quem são seus colegas, né? Exato. A gente tem que ter relacionamentos intencionais. Isso. Né? E aí antes eu pensava assim, nossa, parece que tem um fundo de interesse, mas não. Tu tem que saber com quem tu quer te relacionar. Tudo é interesse, né? É um interesse de alguma forma, mas não é um interesse superficial, como as pessoas pensam. Não é para ganhar vantagem, é porque aquela pessoa é interessante de alguma forma. E vai agregar na tua vida, vai agregar né? na vida. E vice-versa. E aí eu vi ali que tu usa a frase também, mudança. Mudança que deseja. Através da tua dança, tu gera mudança. A dança hoje ela tem se comprovado cientificamente como sendo um dos principais, se não o principal processo terapêutico de diversas formas diferentes. E todos os estudos mostram a mesma coisa. A dança ela tem o poder de te conectar com o presente. O que é a depressão? É o excesso de passado. A pessoa vive remoendo a ferida. A ansiedade é o excesso de futuro. Você está pensando no que vai dar errado. E o estresse é o excesso de presente. Você está aqui, mas você não está aqui. A dança ela te obriga a estar somente naquele momento. Até para mim, que já dancei a mesma coreografia centenas de vezes, quando eu começo a corrigir os meus alunos, eu erro. Porque eu saí de onde eu estava. Então a dança ela tem esse processo que é uma meditação em movimento, que ela é prazerosa, ela tem essa conexão com a música, com o corpo, com a postura, ela libera dopamina, ela baixa o cortisol, então você tem menos estresse, tem mais ousadia, tem mais confiança, tem mais poder. E além disso, ela tem um fundamento muito importante no seu processo mental. Ela foi estudada comparada com outras atividades físicas. E me digam vocês duas aqui, você consegue caminhar sem estar presente no momento? Você consegue. Você pode caminhar e estar pensando em outra coisa. Você consegue correr e estar pensando em outra coisa. Mas você não consegue dançar e estar pensando em outra coisa. Então ela vai fortalecendo as suas sinapses neurais e vai vencendo Alzheimer, vai vencendo demência, vencendo vários processos de degeneração mental, porque ela está o tempo todo te obrigando a pensar. O que você tem que pensar? A Jô está passando por esse processo agora. Para lembrar uma coreografia, é um processo neural muito profundo. A Jô vai dançar umas 4 coreografias agora no sábado. E tem que lembrar todas, e elas são um pouquinho parecidas. E outras atividades físicas não tem isso. Você só executa, é uma forma simples. A dança não é uma atividade física complexa, que enquanto o corpo está trabalhando, a mente tem que trabalhar demais. Tem que estar por inteiro, né? Exato. E aí ele vem, porque o negócio dele é acender a chama, é fogo, né? E aí a Jô acendeu aquela chama, a paixão novamente da dança. Então, Gi, a minha história, toda a nossa história iniciou através da dança, né? Nós estamos completando aí 30 anos da nossa atual sede, onde inauguramos em 1995, mas a nossa história iniciou um pouco antes disso. Em 1987, no mesmo ano do nosso querido filme aí, né? Olha só. Nascia o nosso grupo de dança Corpo e Arte. Um nome criado, né? Grupo de Dança Corpo e Arte. Fazíamos os ensaios no jardim de infância que a minha mãe tinha, né? E logo a escola começou a crescer, a gente iniciou
preparando as coreografias festivas, dia dos pais, dia das mães para as crianças. E aí já começamos a formar um grupo de maiores que também queria participar, e aí a escola deu início. E aí logo passei para o ginásio de esportes da nossa cidade, né? A gente só tem aqui, só temos um, depois para o Imbituba Atlético Clube. Em 1992 eu abri a primeira sede física nossa, né? Que seria... que funcionava as aulas de ginástica e dança. Em 1993, a primeira sala de musculação também da cidade de Imbituba, aqui no centro. E aí, em 95, a nossa atual sede, que hoje é um dos centros de referência, com atividades aquáticas e todas as demais aí, atividades fitness, né, que geram aí esse poder de impacto. Mas a dança foi o meu início. Ela corre dentro de mim, né? E com a vinda do Diego agora, tens novos projetos? Então, e aí com a ideia, 30 anos, vamos fazer um espetáculo, vamos ativar essa companhia imbitubense de dança, traz bailarino de volta, pessoas que nunca dançaram, as minhas guerreiras fitness, assim como chamo carinhosamente, né? Então, dentro desse espetáculo vai participar pessoas que nunca dançaram, que já dançaram, para fazer realmente um show diferente. Fazer, né? Acontecer, né? E Gi, eu ensaiando com eles, logo já nos primeiros dias, eu falei, né? Meu Deus, eu não sei como é que eu fiquei tanto tempo longe dessa essência que eu amo tanto, foi a minha raiz. Eu falo pro Diego super gentil e uma pessoa que tem tido uma paciência, e a gente né, vai dançar comigo aí nesse desafio, né? De ser a baby por um dia. Mas 15 anos longe de palco, né, de coreografias um pouco mais complexas, mas eu amo. É algo assim que está dentro da gente, é a nossa essência, né? E como ele falou, a dança é uma ferramenta poderosa. Tu me deixa ali dançando 15 horas direto, ensaiando grupos e fazendo todo aquele auê, porque tem sido bem puxado essa semana, mas eu amo, não vejo a hora de pensar. Eu saio satisfeita, eu saio renovada. É cansativo porque tem todo um processo, mas é aquilo que a gente carrega dentro da gente, né? Não tem jeito, né? Diego, qual é a mensagem, então, que tu deixa para as mulheres que estão te assistindo aí, que ainda não te conhecem, ou até as que já te conhecem? Qual é a mensagem que tu deixa aí para elas? Eu acho que a principal mensagem hoje é focar no amor, foca na positividade. Muitas dessas mulheres, muitos dos seres humanos que habitam a Terra hoje, infelizmente, trazem junto com as suas cicatrizes muito rancor, muita raiva, muito sentimento de injustiça, muito vitimismo. Eu acho que a gente tem que entender que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. As suas cicatrizes, elas te fortalecem, elas foram necessárias para que você se tornasse essa mulher que você é hoje. E nós temos que aprender a olhar para elas como fonte de aprendizado e não como fonte de dor. Para que a gente foque no amor, na esperança, foque em projetos de crescimento. Existe muito para crescer em cada um de nós. Nosso corpo pode melhorar, nossa espiritualidade, nossas habilidades sociais, nosso intelecto, nossos conhecimentos. Tudo em nós pode ser potencializado. E eu acredito que é nossa missão, assim, desenvolver essa curiosidade de entender até onde nós podemos crescer. Eu gosto muito de falar da felicidade curiosa, que é essa felicidade de você estar bem, de você estar grata por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que você conquistou, e estar ao mesmo tempo curiosa com até onde você consegue crescer, com quem você consegue se tornar. É um grande desafio para a humanidade hoje, porque nós somos feitos para aceitar, né? O nosso corpo, nenhum outro animal corre por atividade física. Eles correm para caçar. A gente não aprendeu. No nosso cérebro ele tem 3 funções básicas. Ele cataloga as nossas memórias, ele opera as funções do nosso corpo. Então, teu coração está batendo sem você precisar pensar nisso, e ele nos protege. Uma das formas de nos proteger é fazer com que a gente descanse, para a gente salvar energia para os momentos que são importantes.
Por isso que é tão difícil criar aquela motivação para ir para uma academia, para ir correr, para ir atrás dos seus sonhos, porque o cérebro ele faz com que a gente queira se acomodar. Sim. Então a gente tem que vencer esse nosso lado e ir atrás dos nossos sonhos, porque até onde a gente sabe isso só se vive uma vez, né? E a gente tem tanta coisa para criar ainda, não importa a sua idade, não importa onde você está. Então vença todas as suas dores, acredite que tudo aconteceu como deveria acontecer, que você está exatamente onde deveria estar e daqui para frente você pode começar hoje a melhor temporada de toda a sua vida. Uau! Fica o convite para viver a melhor temporada. Hoje, porventura, eu não sei o que houve, mas me veio na mente assim, as pessoas têm medo de darem certo. Algo que se sabotam, né? Tem medo de dar certo porque não ousam, não arriscam, né? E só vai saber se arriscar. Isso. É o novo, né? A gente gosta daquele escuro que é o nosso confortável. Quando a gente vai para o novo, a gente está entrando em um ambiente que a gente não tem. É igual um relacionamento. Muita gente prefere estar em um relacionamento ruim porque sabe como é aquele relacionamento do que terminar aquele relacionamento ruim porque ela não sabe o que vai encontrar. E mais uma vez a gente volta para a autoestima. Quando a sua autoestima é elevada, você não vai aceitar um relacionamento abusivo. Você não vai aceitar um manipulador, você não vai aceitar um trabalho ruim, você não vai aceitar ganhar pouco, morar em um corpo que você não é feliz, morar em um lugar que você não é feliz. Quando você eleva a sua autoestima, você eleva todo o seu patamar de vida. Dizem que a gente não tem aquilo que a gente quer, a gente tem o nosso mínimo aceitável. Então você mora num corpo que é o mínimo que você aceita. Você ganha aquele mínimo que você aceita. Se você é um ser humano que ganhou 10 mil reais por mês durante vários meses, você muitas vezes não tem energia para ir atrás dos 20. Mas se você baixar para os 5, você volta com tudo para os 10. Porque aqueles 10 é o seu mínimo aceitável. E quando a gente eleva o nosso mínimo aceitável, quando o nosso mínimo aceitável é um corpo saudável, é um relacionamento cheio de paixão, são amizades enriquecedoras, aí você não vai aceitar nada abaixo disso. E mais uma vez a gente volta para a autoestima. Elevando a sua autoestima, você vai elevar toda a sua vida. Perfeito. Jô, não tenho palavras para agradecer a tua participação, por nos proporcionar, né, esse privilégio de conhecer pessoalmente Diego, esse ser humano extraordinário, que além de um excelente profissional, bailarino, ator e idealizador, né, da autoestima aí, do resgate da mulher, do método Diego. Então, um prazer imenso. Obrigada por ter trazido ele até nós. Eu que agradeço, Gi. Sempre é um prazer, né, enorme. E trazer o Diego nesse momento tão especial da nossa academia, né? Nós pretendíamos trazer realmente alguém muito especial para compartilhar conosco esse momento que a gente vive, né, Diego? Como a Jo colocou lá no início, não são 30 dias, nem 30 meses, né? Então são 30 anos de uma história que eu tenho muito orgulho. E para fazer parte disso tudo junto conosco, só alguém muito especial mesmo e que pudesse trazer esses valores, né? Contemplar junto conosco tudo aquilo que a gente vive e quer passar aí para toda a nossa família Corpo e Arte. Parabéns. E eu quero só deixar registrado que a gente está completamente apaixonado por essa cidade, pelas pessoas, energia da Jo, da academia. Incrível. Assim, a gente está realmente se organizando para vir, passar mais tempo aqui, porque tem sido uma experiência maravilhosa. Olha que maravilhoso, e vai vir com certeza, né? E esse teu espetáculo, quais são os projetos para o futuro, o próximo espetáculo, onde vai ser? Tem várias, a gente está com um show nesse sábado, que vai ser maravilhoso. Domingo eu vou estar dando um workshop também, junto com a Kátia. Um workshop para casais. Você está mais do que convidada. A dança de casais, a dança a dois. Mas você pode se inscrever sozinha e lá a gente vai fazer os pares. Depois daqui a gente vai para o Rio, tem trabalho lá, família. Depois tem trabalho em Fortaleza, em João Pessoa, tem workshops, como eu estou ministrando aqui. Porque a gente está viajando o Brasil todo com treinamentos. Além disso, tem os meus cursos online também nas redes sociais. Se você quiser dar uma olhada, vai lá no Instagram, Diego Borges Die. Lá tem os cursos online, tem todo o calendário. Mas em breve, eu gostaria muito que a gente, por uns 2 meses ainda, nesse semestre, a gente fizesse de Imbituba a nossa base. Então, fizesse uns treinamentos por aqui e daqui ficasse viajando para os outros lugares. Perfeito, super aprovado. Já adotamos aqui um novo Imbitubense chegando na área. Nosso, ninguém tasca.
Obrigada, muito Obrigado a obrigada. você, Gi. Um bom retorno à tua cidade e até breve, né? Por favor. E para mais conteúdos como estes, com histórias inspiradoras, continue nos acompanhando e seguindo as nossas redes. Até a próxima!